Agora é mata-mata, meu filho! Salve, salve, galera! Tudo na paz de todo mundo! Copa do Mundo 2022 e suas muitas surpresas, né? Bom, acabou a fase de grupos, uma terceira rodada repleta de emoções até o fim, né? A alegria da seleção coreana, né? E deixa eu te contar, bota o Arrascaeta, meu filho, né? Como é que a seleção uruguaia deixa passar uma classificação como essa, né? Num jogo muito bom que a seleção fez, né? Diante de Gana, né? Mas, né? A seleção uruguaia deixou passar, só deu Coreia do Sul, Portugal e Coreia do Sul nessa chave. Era isso, Coreia do Sul que é nossa adversária nas oitavas de final na próxima segunda-feira, né? Argentina voltando a jogar bem, como era previsto, né? Também contra uma Polônia que Ave Maria, né? Ô seleçãozinha limitada, apesar do Lewandowski, né? Passaram também algumas seleções de forma surpreendente, né? Japão e Austrália, né? Seleções africanas com muito mais organização, algumas né, deixando a desejar ainda no jogo defensivo, né? Mas a seleção de Marrocos é uma boa seleção, tá? Então pode apresentar aí alguma surpresa. Algumas derrotas que não estavam no contexto, né? Nessa última rodada, a derrota da favoritíssima seleção francesa, da favoritíssima seleção brasileira, né? Também tivemos a derrota da seleção portuguesa, que não é tão favorita assim, apesar de um time muito bem ajustado, com boas peças, né? Inglaterra também fez uma última rodada bem interessante, né? E temos alguns confrontos, Holanda e Estados Unidos, que estão jogando, inclusive nesse momento, né? Já 2-0 para a Holanda, apesar da seleção norte-americana ter feito o primeiro tempo muito qualificado, né? Que pode encontrar pela frente a Argentina e a Austrália que jogam mais tarde, né? Que estão na mesma chave brasileira. Brasil joga com a Coreia do Sul, né? O Japão joga contra a Croácia, né? Também Croácia que apresentou esse futebol vistoso, mas que tem um time com nomes bem importantes, enfim, tá? Derrota francesa, derrota portuguesa e derrota brasileira tem um contexto, né? As seleções pouparam, né? Acabamos de ser informado hoje pela manhã, inclusive que a seleção brasileira tem dois cortes, né? Gabriel Jesus, 8 jogos, né, de Copa do Mundo e nenhum gol com camisa 9, né, ou agora, né, um camisa 21, né, 18, perdão, 18, né, mas assim, parece, e a informação que nós temos é que essa contusão, né, o GE.com informou hoje que essa contusão já era uma contusão que já estava incomodando ele no Arsenal, o que, mais uma vez, questiona a comissão técnica brasileira. Como é que um jogador que não está em 100% de condições físicas, né, é convocado, sendo que você tem Firmino, Gabriel, Matheus Cunha e afins, né? Matheus Cunha parece também tá com a contusão, né? Uma infelicidade a contusão do Alex Telles, né? Num jogo que não foi um jogo bom, apesar das muitas oportunidades da seleção brasileira, né? Claro que é um time reserva, né? Tem todo um contexto, não tem o mesmo ritmo de competição. Eu, particularmente, falo, Flávio, eu acho que você deve poupar quem está próximo de ter uma contusão, mas em Copa do Mundo você é um tiro curto, você não tem que estar ficando, você não tem que poupar. Pode ser que lá na frente dê certo, né? Mas eu acho que não tem que poupar, né? Até para dar entrosamento a um time, justamente por ser tiro curto, né? Tivemos uma zaga nitidamente desentrosada, apesar de um jogo bom do Bremer, né? Mas o próprio gol foi uma falha ali do posicionamento, uma falha até primária, né? Porque se você tem um zagueiro fechando o primeiro pau, você tem que ter o outro zagueiro acompanhando o centroavante. O Abubakar saiu livre entre os dois zagueiros e cabeceou no final e fez 1-0 Camarões, a primeira derrota africana para uma seleção africana por parte da seleção brasileira, né? Daniel Alves, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, acho que ele jogou na média, mas os principais lances de perigo de Camarões, apesar do gol ter saído pelo lado esquerdo, depois da construção do Alex Telles, foram pelo lado direito, né? Então, pelo menos no primeiro tempo, o Ederson fez duas grandes defesas jogadas
costas do Daniel Alves, né? O Fabinho relativamente bem, ali errando um passe aqui ou acolá, né? O jogo do Fred absurdamente horroroso, né? Mais um jogo muito ruim do Fred, né? E aí a gente tem um problema, mais uma vez, o jogo ofensivo da seleção brasileira já é a seleção com a menor quantidade de gols numa fase de grupos desde a da Copa do Mundo de 1978, que tinha um outro formato, né? O que é preocupante, mais uma vez, o pragmatismo do jogo ofensivo do Tite pode comprometer a seleção brasileira contra as seleções mais completas, mais ajustadas taticamente. Não é o caso da seleção camaronesa, né? Por isso que a gente inclusive teve muitas chances, né? Você tem um problema para mim muito crônico do lado direito, né? O Anthony eu não entendi, eu não entendo, né? Aquele lance, né? Eu acho que a arte, o futebol arte é sempre muito bem-vindo, mas tá passando o pé na bola sem necessidade, sem objetividade, dando chapéu na intermediária defensiva, eu acho que é extremamente pouco produtivo, sobretudo numa Copa do Mundo, né? Então não vejo, acho que o Anthony é aquela mesma vibe do Denilson, né? Aquele jogador que ele vai ali atrair no final ali, segurar a bola, mas mesmo assim, muito mal, né? O Rodrigo não fez um bom jogo, né? Mais uma vez insisto, o Rodrigo não é meia, ele não é o cara para fazer o pêndulo, pegar a bola aqui, pegar a bola na intermediária, levar até o ataque, fazer o passe final. Ele vai acertar uma coisa ou outra, mas ele é um cara muito mais de condução. Por isso que talvez ele aberto pela ponta seja o mais adequado, né? O Gabriel Jesus muito abaixo, talvez agora até pela contusão, mas muito abaixo do nível de um centroavante de seleção brasileira, né? E o Gabriel Martinelli muito esforçado, a imprensa brasileira está exaltando a atuação do Martinelli. Eu não achei que ele foi bem, eu achei que ele fez um jogo muito esforçado, né? Correu o tempo todo, lutou o tempo todo, as melhores oportunidades saem dos pés dele, né? Mas eu achei também muito na média, né? Marquinhos entrou no lado lateral esquerdo, no jogo ofensivo fez surpreendeu, né? Do ponto de vista das jogadas, fez ultrapassagem, coisa que os laterais da seleção nunca fizeram. O Marquinhos foi o primeiro lateral da seleção brasileira sem ser lateral que fez uma jogada de linha de fundo, para vocês entenderem como que a coisa é muito séria do ponto de vista ofensivo, né? O time vinha tomando sufoco no começo do segundo tempo da seleção camaronesa, melhorou quando você preencheu melhor o meio de campo, inclusive com o Bruno Guimarães, que entrou muito mal, mas melhorou a distribuição no meio de campo, e o Everton. Tanto é que as duas primeiras bolas do Everton foram duas chances claras de gol para a seleção brasileira, né? Apesar de também ter caído um pouquinho no decorrer do jogo, acho que até por conta do efeito mesmo da desorganização do time. Eu teria, por exemplo, colocado o Rodrigo no lugar do Antony, colocado o Everton, e aí ajudava os dois a ficarem mais próximos, e ao ficarem mais próximos você dialoga melhor, inclusive com o centroavante, que é o Pedro, que teve uma chance, tá? E não concluiu até mal, né? Mas ali é um outro contexto, né? O centroavante entrando ali, meio que na base do fórceps. Tivemos boas oportunidades, o Bruno Guimarães praticamente debaixo da trave teve duas oportunidades e não conseguiu concluir, né? Mas também não deve descredenciar a importância do Bruno Guimarães. Eu acho que Fred, Rafinha também entrou mal demais, Deus me livre, né? Fred, Rafinha, Anthony são saldos negativos dessa seleção, né? Que não pode perder para uma seleção africana no contexto que foi. Não é para poupar um time inteiro, é para dar entrosamento, terceira rodada. Eu não lembro disso em outras Copas, salvo engano. Aliás, nem em 2006, porque em 2006 você poupou alguns jogadores, mas você jogou com o Ronaldo, você jogou com o Adriano, você jogou com o Robinho, você poupou os laterais, foram o Cicinho e o Gilberto Silva que entraram, aí você poupou o Kaká e o Ronaldinho Gaúcho, mas o resto do time estava todo lá. E isso, inclusive, dá mais possibilidade dos jogadores que entraram, né, terem a possibilidade de um time mais entrosado qualificarem as suas ações, tá? Então é preocupante a derrota, mas temos mata-mata daqui para frente, é um outro torneio, é um outro campeonato, né? E a preocupação continua, tá? O jogo ofensivo da seleção brasileira é muito questionável.
Pode crer? Mas vamos nessa, acompanhar as oitavas e quando terminar as oitavas a gente aparece aqui de novo, né, para bater esse papo aí sobre Flávio na Copa, moçada, beleza? Um beijo para todo mundo e que o Brasil passe da Coreia e a gente se encontre nas quartas de final. Aliás, uma menção, né, a situação do Edson Arantes do Nascimento, Pelé, né, é muito preocupante, então muita saúde, rei, vida longa ao rei, mas lembre-se que o senhor, seu Edson, está na eternidade como o maior de todos os tempos. Pode crer para todo mundo? Um beijo no coração de todo mundo, moçada. Valeu, fui!